O Amor Andou Entre Nós é o nome dessa nossa pequena série de estudo que nós desenvolvemos para traçar uma cronologia com os acontecimentos da primeira Páscoa. Há milhares de anos atrás nós estávamos verificando como é que foi a Páscoa de Jesus e o que Jesus estava fazendo naquela Semana Santa também. E depois de termos falado dos acontecimentos da quinta, da sexta e hoje pela manhã, nesse momento a gente está encerrando essa série de reflexões, essas curtas reflexões, e você pode acompanhar essas reflexões na nossa página do YouTube. Todos os 9 estudos sobre a cronologia da cruz estão lá no nosso YouTube. Aqui agora às 18 horas nós vamos fazer a nossa última reflexão daquilo que aconteceu naquela Páscoa, milhares de anos atrás, quando Jesus ressuscitou. Hoje é domingo, dia 12 de abril de 2020, e nós agora vamos meditar no texto bíblico e voltar para a Páscoa do primeiro século, onde Jesus na sexta-feira entregou a sua vida na cruz e ao terceiro dia, no domingo pela manhã, ressuscitou. Mas e às 18 horas, o que Jesus estava fazendo no domingo de Páscoa? Vamos observar através do texto de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. E esse texto nos diz o seguinte: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Esse texto aqui de João capítulo 20, versículos 19 a 23, nos diz que esta cena, esta situação ocorreu ao cair da tarde do primeiro dia da semana. Para os judeus, o primeiro dia é o domingo, e esse dia iniciava-se às 18 horas. Então, acreditamos por esse texto que estamos também num domingo, também domingo de Páscoa, por volta das 18 horas, como agora é 18h04. E nos diz esse texto que os discípulos de Jesus estavam todos reunidos, mas trancados numa casa, e não por conta de uma pandemia, mas por conta de um medo de perseguição, por conta de um medo de ameaça daquilo que os sacerdotes poderiam fazer com eles. Os mesmos sacerdotes que eram encarregados por Deus para cuidar do povo e para aproximar o povo de Deus, agora são sinônimos de ameaça e de medo. Os discípulos de Jesus estão com medo do que os sacerdotes podem fazer com eles, então estão trancados, muitos sem saber o que fazer de suas vidas, como é que vai ser a vida agora depois que Jesus morreu. Só que eles não se recordaram que Jesus tinha prometido que iria ressuscitar e que viveria para sempre e que estaria sempre com os seus discípulos através da presença do Espírito Santo. Então esses discípulos estão trancados numa casa ainda com medo, e nesse momento de medo, nesse momento de tensão, Jesus aparece no meio deles. Imagine uma casa como as nossas estão hoje, todas trancadas, e nós estamos dentro de casa, e de repente Jesus aparece sem precisar bater na porta. E aí a primeira frase de Jesus é: Paz seja com vocês. Interessante pensar nisso, nesse cenário de medo, de incerteza, nesse cenário de ameaças. A primeira frase de Jesus é declarar a paz na casa que ele entra. É declarar que a paz está presente aonde ele, Jesus, está presente também. E aí, depois de ter falado isso, a situação muda completamente. O texto que diz no início que os discípulos estavam com medo, agora nos diz que eles estão alegres. Parece que a
a tristeza e o medo precisam sair daquela casa, porque a alegria entrou e contagiou todo o ambiente. E essa alegria é o fato de que Jesus está vivo e tinha ressuscitado, estava ali diante deles. E isso alegra o coração deles. Agora já não há mais motivo para temer, já não há mais motivo para dúvidas, porque a maior certeza que eles precisam ter para viver, eles já estão tendo ali diante de Jesus, que está junto com eles. E Jesus estando presente ali com eles, depois de decretar a paz a eles e de que eles não precisam ter medo porque ele, Jesus, está vivo, Jesus fala uma frase que muitas vezes nós não nos atentamos a ela, mas que ela é de suma importância também dentro desse cenário de Páscoa, dentro dessa celebração de Páscoa. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus disse que lembrou aos seus discípulos que o Pai o enviou, que Jesus ele vivia em perfeita comunhão e eterna comunhão com o Pai, mas houve um momento na história em que Jesus ele abre mão de sua glória, como nos diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. Jesus abre mão de sua glória para vir ao mundo. O eterno ele entra no tempo. O perfeito assume a condição humana imperfeita. Aquele que podia todas as coisas agora assume essa posição de precisar de tantas coisas. E Jesus nos disse: olha, o Pai me enviou ao mundo e me enviou com um propósito, que era o propósito de subir a cruz e através do seu sacrifício, reconciliar a humanidade com Deus. Agora, o que é interessante pensar é que Jesus fala que da mesma forma que o Pai o enviou, agora Jesus está enviando os seus discípulos ao mundo. Jesus também está enviando os seus discípulos ao mundo com a nobre tarefa, o grande privilégio e único propósito de ser, que é a proclamação do Evangelho, que é o anúncio dessa mensagem de que Ele está vivo. E essa simples mensagem, esse simples testemunho de que Jesus está vivo, também seria motivo de grande alegria para todos aqueles que estavam aguardando a redenção de Deus, que estavam aguardando essa oportunidade de se reconciliarem com Deus e que poderiam viver de uma forma livre da religiosidade, entender que agora eles podem ter um relacionamento direto com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus, e não através de rituais, mas através de um relacionamento pessoal. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Jesus nos lembra que aqueles que acreditam na ressurreição, aqueles que são tomados pela alegria da ressurreição, essa alegria ela é manifesta através da missão. Essa alegria ela é externada a outros, não é uma alegria que fica retida no coração de quem crê, mas é uma alegria que transborda a partir do coração de quem crê e que leva essa mensagem de fé e de esperança a outros. Quando a gente pensa desta forma, então, nessas palavras de Jesus e no envio de que Jesus concede aos seus discípulos, de que possam ir ao mundo na autoridade do seu nome e pelo poder do Espírito Santo. Essa última reflexão, esse último acontecimento da Páscoa, esse último evento que nós lemos aqui, referente à Páscoa, eles nos encoraja a primeiro deixar que Jesus dê fim a tudo aquilo que nos paralisa. Lembra que os discípulos estavam paralisados, estavam trancados dentro de uma casa com medo, com dúvidas, com incerteza, e Jesus, quando surge nesse cenário, ele dá fim a tudo isso. Essa é uma grande inspiração para nós também, porque Jesus está vivo, darmos fim às nossas inquietações, deixarmos que Jesus dê fim às nossas dúvidas, deixar que Jesus dê fim a tudo aquilo que nos paralisa. Existe algo que te paralisa hoje? Existe algo que rouba a sua alegria de viver? Existe algo que tem te impedido de viver a vida plena, a vida absoluta que Jesus prometeu que daria a todos aqueles que confiassem nele? Páscoa é tempo de lembrarmos disso. Jesus, quando surge, ressurreto, vivo, ele dá fim a todo medo, toda tristeza, tudo aquilo que paralisava os discípulos.
Deixe que Jesus dê fim àquilo que te paralisa nessa Páscoa. E um outro pensamento que nós temos que considerar desse texto e aplicar em nossas vidas é que quando nós cremos na ressurreição, quando nós cremos que Jesus ressuscitou, e todo aquele que crê nessa história, todo aquele que crê nesta verdade, neste fato histórico, não tem como crer na ressurreição sem também viver como um enviado de Deus. Não é possível dizer, creio em Jesus, creio que Ele está vivo e ressuscitou, mas não anunciar isso para ninguém. Seria contraditório, porque uma notícia tão maravilhosa como essa, uma notícia tão transformadora como essa, não pode ser guardada. Isto não é um segredo. Essa é algo que tem que ser espalhado aos quatro cantos da terra. Por isso, nessa Páscoa, lembre-se de sincronizar a sua agenda com a agenda de Deus. Páscoa é tempo de sincronizarmos nossa agenda com a agenda de Deus, fazer da agenda de Deus os nossos principais compromissos e viver de acordo com a missão que Deus nos confiou, de proclamar Jesus a todas as pessoas e levar que todas as pessoas também tenham essa esperança de vida eterna, através da morte e ressurreição de Jesus. Assim nós terminamos essa pequena série de reflexões. O amor andou entre nós. Celebramos esse feriado de Páscoa, lembrando de tudo aquilo que Jesus fez por nós. E ao término de tudo isso, a minha esperança é que de fato você tenha se sentido de alguma maneira edificado, seu coração tenha ficado aquecido com essa palavra de vida. Jesus está vivo e Ele quer viver em você e através de você. Assim como há milhares de anos atrás, lá no primeiro século, na Páscoa, Jesus concedeu paz e alegria a discípulos que estavam tristes e com medo. E assim como Jesus, lá na Páscoa, milhares de anos atrás, também deu um novo sentido de vida para aqueles discípulos ao dar para eles uma missão, que nesta Páscoa, que eu e você também possamos ser tomados pela alegria que vem de Jesus, ser tomados pela coragem que vem de Jesus, que dá fim a todo medo, e principalmente nos engajarmos nessa missão de tornar Jesus conhecido. Feliz Páscoa, Jesus ressuscitou.